Eu estou tão feliz de estar aqui hoje, fazendo essa live e esse início desse projeto e essa oportunidade para o profissional brasileiro, onde a gente vai estar diariamente construindo conteúdo com vocês, crescendo junto, podendo explorar cada vez mais o que realmente é o exercício, podendo explorar inclusive o que significa ser um profissional que prescreve exercício, um profissional do exercício, tanto faz se você é fisioterapeuta ou educador físico. Eu tenho certeza que, assim como os tempos lá fora são novidade para nós, tudo que está acontecendo aí fora, nem na nossa geração e nenhuma outra geração antes de nós isso aconteceu a nível mundial, sem que houvesse realmente uma guerra lá fora, né? Então, para nós, isso é tudo muito novo. Eu sei que eu não tenho nem como comparar com a situação do mundo, né? Mas dentro da prescrição do exercício, o que a gente vai estar evoluindo aqui dentro desses grupos de estudos é algo totalmente novo também. Novo para você, como profissional do exercício, fisioterapeuta e educador físico, profissional de educação física. Então, toda grande mudança e toda grande evolução traz sempre inicialmente um certo desconforto. E eu peço que você abra sua mente e seu coração para você poder receber todo esse conhecimento e a gente poder discutir e crescer juntos. Vai ser um tempo muito legal. A gente vai estar com vários convidados durante as semanas aqui com a gente para explorar pesquisas, explorar exercícios em si, talvez alguns protocolos que eu tenho ideia de trazer, a gente conseguir conversar e discutir sobre o foco da mecânica do exercício e sim o que a mecânica do exercício diz sobre aquele protocolo, o que a mecânica do exercício mostra sobre aquele protocolo, se existem falhas, não existem falhas, etc. Então eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom. Deixa eu só ver se está todo mundo logado e eu já vou mandar bala no conteúdo. Acho que não apareceu ainda no streaming. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Acho que agora vai. Agora vai. Vivi, me dá um toque aqui no telefone quando estiver passando lá no Facebook Live. Ok, acho que já estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Agora a gente já pode iniciar oficialmente esse primeiro grupo de estudo ao vivo que estamos trazendo aqui dos Estados Unidos para vocês aí no Brasil, profissionais de fisioterapia e profissionais de educação física. Errei, né? Profissionais de educação física e fisioterapeutas do Brasil. Eu sou a Mariane Malucelli e sou fisioterapeuta formada no Brasil. Trabalho aqui nos Estados Unidos desde 2006 com a fisioterapia e sou diretora e representante dos programas de ensino do RTS no Brasil, que é uma escola, entre aspas, mas são vários programas de formação profissional na área da prescrição de exercício. E a gente vai trazer o que os nossos alunos participam nos finais de semana dos grupos de estudo para vocês, todos os profissionais, poderem crescer com a gente, aprender com a gente e evoluir com a gente. Só para vocês saberem, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês escreverem no chat, tanto no Facebook quanto no Zoom, no Instagram, no Stories do Instagram. Se eu não conseguir fazer todas no Story do Instagram, aí eu vou responder vocês pessoalmente e eu vou fazer questão de conseguir responder todas as perguntas. Mas eu não vou parar a apresentação porque a gente só tem uma hora e tem bastante conteúdo para cumprir, beleza? Vamos lá! Esse é o nosso primeiro grupo de estudo, então, e por mais que os nossos alunos que estão assistindo, eles vão dizer, isso aí eu já entendi, para aqueles que estão chegando agora, hoje vai ser muito importante eu colocar vocês dentro do cenário que vamos estar conversando, porque se vocês caírem
entrarem nessa história inteira sem ter tido sequer uma ideia de por que a gente está falando sobre o que a gente está falando e qual é essa abordagem do exercício que eu nunca vi antes, eu acho que talvez vocês ficassem um pouco perdidos. Então, hoje eu vou colocar para vocês da onde que a gente está vindo, como que a gente vai fazer a abordagem, análise dos exercícios, das pesquisas, e as nossas conversas vão ser todas fundamentadas e baseadas nesse grupo de estudo de hoje. Então, vem comigo que a gente vai começar a colocar o cimento nessa estrada. Eu ia falar em inglês, paving the road, para a gente poder não só caminhar, mas correr em cima dessa nova estrada de conhecimento. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre a ciência do exercício. Vejam que todo exercício, seja para o fitness, para a saúde, para o esporte e para a reabilitação, ela possui uma cultura. Esse exercício possui uma cultura. O exercício em si e também a cultura daqueles que praticam ou participam daquele exercício ou daquele tipo de exercício. Pensem comigo, quando vocês pensam em reabilitação, imediatamente a primeira imagem que vem é a borracha ou TheraBand, a bola, pezinho de 500 gramas. Você não imagina às vezes reabilitação com 10 quilos, né? Não é a primeira imagem que vem à sua mente. E até se você for no Google e você colocar lá exercícios para reabilitação, as fotografias são todas de pezinho bem pequenininho, as TheraBands, as borrachas, as bolas, exercícios na parede, e é essa imagem que a gente tem de uma cultura do exercício da reabilitação. Se você pensa em fitness, você já imagina um certo tipo de roupa, um certo tipo de exercício, e se você colocar no Google, vão sair fotografias com uma certa cultura estabelecida. Se você pensar em esporte, também vai ter a cultura estabelecida, com imagens bem específicas e participantes também bem específicos. E todas esses tipos de exercício e essa cultura do exercício, ela é baseada numa ciência, na ciência do exercício. Então, existe uma ciência que teve pesquisas que trouxeram uma realidade que formaram uma cultura. E essa cultura criou-se dentro de um tipo de exercício. Então, a ciência do exercício, e a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre isso, ela é aquela que dá base e forma uma cultura dentro de qualquer tipo de exercício. Certo? Ok, seja qual for a fotografia da reabilitação, normalmente você vai ver TheraBands, a bola. Se pensar em CrossFit, hoje o exercício da moda, você vai ver fotografia de pessoas muito fortes e com um certo estereótipo, e eles vão estar lá fazendo praticamente um protocolo, um tipo de exercício com tipos de materiais específicos. Se você pensar em fitness, você vai ver outros. Se pensar em personal training, você vai ver outros, uma outra cultura. Porém, a ciência do exercício em si é uma ciência que une muitas ciências. Se a gente pensar em exercício, você certamente na faculdade estudou as ciências fundamentais da anatomia, da fisiologia, da cinesiologia e da biomecânica, e essas ciências fundamentais formam o que a gente considera então a ciência do exercício. Então, a ciência do exercício não é uma ciência única, ela é composta de várias ciências fundamentais. Estão comigo? Ok. E a cultura do exercício, ela é formatada e criada através dessa ciência do exercício e ela é conferida ou validada através das pesquisas, através de evidências. E as evidências vão garantir, de certa forma, que aquela intervenção, aquele tipo de exercício é o melhor
para aquela cultura. Eu nem vou falar aquela pessoa, porque a gente vai explorar isso mais, mas para aquela cultura, ok? Então estudamos na faculdade a cinésia, a biomecânica, a anatomia e a fisiologia, e aí a gente vai aplicar os exercícios ou prescrever o exercício. Ok, essa ciência fundamental, que é estudada e aplicada, vai produzir resultado, e esse resultado dessa pesquisa é o que baliza a nossa intervenção, é o que baliza os protocolos da reabilitação, é o que baliza a moda do fitness, é o que baliza a nossa prática profissional. A necessidade da evidência para validar intervenções e protocolos é realmente o que o mundo se baseia para criar exercícios e é realmente o que determina o que a gente está fazendo até hoje no mundo do exercício. Então, essa ciência fundamental é considerada como verdadeira e dessa ciência fundamental verdadeira, considerada verdadeira, a gente constrói as pesquisas para validar as nossas intervenções. Então vejam que a gente considera que a cinesiologia que a gente aprendeu é perfeita, que a anatomia que a gente aprendeu é perfeita, que a fisiologia é perfeita, que é tudo que a gente aprendeu é verdade. Então colocamos isso como fundamento e aí pegamos o exercício, fazemos pesquisas que vai levar a nossa intervenção, considerando que essa ciência está correta, e aí a partir dela a gente vai validar as intervenções da utilização dela. E a pergunta que eu quero te fazer agora é: e se a ciência fundamental tiver falhas e a gente não souber quais são essas falhas? A gente então vai estar construindo pesquisas em cima de algo que não está pronto. Estará construindo pesquisas em cima de uma ciência que possui falhas. Vamos ver como é que isso acontece. Pensem comigo. Eu coloquei aqui o protocolo da reabilitação do ligamento cruzado posterior, mas se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar vários estudos comparando protocolos e vocês vão ver que os estudos não têm muita concordância com a intervenção que é melhor para uma certa reabilitação, uma certa lesão. Vocês vão ver também, se a gente pensar na educação física, que existe divergência de resultado de estudos sobre algo específico do agachamento, algo específico do aeróbico, algo específico da corrida, algo específico sobre o alongamento. Existem pesquisas dizendo que o alongamento é muito bom para prevenir lesão quando é feito antes da atividade. Existe pesquisa que diz que não muda nada. Existe pesquisa que diz que atrapalha, piora, predispõe o tecido à lesão. Então não existe muita divergência, não existe congruência no resultado dessas pesquisas. E eu coloquei aqui o protocolo do ligamento cruzado posterior porque eu achei super interessante. E se você colocar também e souber a prática no ligamento cruzado anterior também, você vai ver que durante os anos a melhor intervenção muda. Teve um tempo em que usava-se cadeia cinética aberta e não fechada, e depois usava-se cadeia fechada e não aberta. Aí a amplitude do movimento preventiva ou protetiva, ou protetora, desculpe, protective, ela mudou. Hoje, se a gente for fazer cadeia cinética aberta durante uma reabilitação do LCA, você vai ter uma certa amplitude de proteção que você vai poder trabalhar. Mas essa amplitude mudou durante os anos das pesquisas. Assim como a entrada de cadeia cinética fechada ou aberta dentro do tempo da reabilitação mudou. Teve uma época em que era da quarta à sexta semana cadeia fechada, depois foi para a sexta semana, depois para a 12ª semana e dependendo do autor muda a amplitude de trabalho, dependendo do autor muda se usa cadeia cinética aberta ou usa cadeia cinética fechada.
Mas se a ciência fundamental é 100% verdadeira, e se conhecemos ela profundamente, a resposta das pesquisas, a conclusão das pesquisas, não deveriam diferenciar tanto uma das outras, não é verdade? Então, a gente tem aí um dilema na nossa frente de entender por que as pesquisas mudam aquilo que a gente está usando como intervenção de tempos em tempos. Então, a gente, como profissional, às vezes até me sinto. Agora, as pesquisas mostraram que para a reabilitação da LCA, por exemplo, fazer o straight leg raise com o joelho estendido é a pior coisa que pode acontecer. E também, como profissionais, a gente diz é porque aumenta o estresse do joelho, ou é porque aumenta o desalinhamento no joelho, ou é porque faz mal para o joelho. Mas a gente não sabe muitas vezes dizer exatamente o porquê que isso está sendo dito, porque a gente não leu a pesquisa inteira. A gente está recebendo muitas vezes a conclusão da pesquisa passada pelos olhos e interpretação e às vezes até a extrapolação de um profissional. Então é muito importante que a gente vá lá e leia a pesquisa inteira para a gente poder entender por que aquele autor chegou naquela conclusão e ver se aplica para todos os exercícios e para todas as pessoas que eu estou trabalhando, ok? Então vamos lá, continuando. E se existir falhas na ciência fundamental? Se existir falhas na ciência, acho que talvez não tanto na ciência, mas na interpretação e na aplicação específica das ciências fundamentais, da cinésia, da biomecânica, para o exercício em si. Se isso acontecer, então, a gente vai estar construindo pesquisas, ou a gente está construindo pesquisas, e construindo não só uma cultura, como intervenções utilizando exercício, que estão fundamentadas na areia movediça. E é isso que a gente vai estar conversando de hoje até o tempo que esses grupos de estudos acabarem. Porque a ciência fundamental não está pronta. A ciência fundamental não está pronta. Houve um tempo em que acreditava-se que a Terra era plana. Aliás, isso começou a virar moda de novo, né? A Terra plana. E as primeiras pessoas que viram que a Terra não é plana, ou o primeiro, ele foi na época considerado louco e foi muito difícil para ele quando ele falou que a Terra era redonda. Mas para aquelas pessoas que até então entendiam que a Terra era plana, as evidências com as quais eles tinham equipamento suficiente para enxergar indicava realmente que a Terra era plana. Então, se você olhar para o horizonte, você vai ver que parece mesmo que quando o céu encontra a Terra, ali acaba a Terra. E eu sempre achei bacana essa analogia e eu ensino falando sobre essa analogia desde 2003. E eu fui mãe da minha primeira filha em 2008. Quando ela tinha 3 anos e eu levei ela para o Brasil, eu estava no 18º andar do prédio da casa da minha avó. Então era bem alto. E lá em Curitiba, o prédio dela está numa posição que você consegue, de um lado do prédio, enxergar, não tem nenhum prédio na frente, se enxerga bem certinho o final da terra. E eu estava com ela no colo, com a Chloe no colo, e ela queria ver lá fora. E ela olhou lá para fora e ela falou: mamãe, ali a terra acaba. Não, ela não falou a terra, ali o mundo acaba. E eu achei aquilo tão impressionante, porque eu tenho ensinado usando essa analogia há tantos anos, que quando ela falou sem eu nunca falei para ela isso. Eu coloquei ela no chão e falei: filha, por que você está falando isso? Ela falou: porque o mundo acaba ali. E eu pensei comigo, é muito interessante, porque para uma mente, eu vou falar a palavra infantil, mas eu não quero falar infantil em termo pejorativo,
Mas para uma mente que ainda não explorou além dos aparelhos, dos equipamentos que se tem para se enxergar naquele momento, que ela só tinha os olhos nus dela, se ela só conseguia enxergar aquilo, a conclusão vem baseada na percepção externa. E eu achei aquilo fantástico, porque eu falei, nossa, é exatamente esse o meu propósito de vida, o propósito do Tom, que é o fundador do RTS, quem conseguiu ter essa visão total do exercício, é realmente trazer uma visão muito mais aprofundada e sair da superfície e conseguir enxergar o que tem por baixo. Mas naquela época, quando a Terra plana era o que se estudava, existiam experts, PhD, talvez existissem PhD em Terra plana. Mas o que eles estudavam e as evidências que eles estudavam eram todos baseados somente naquilo que eles enxergavam. Quando alguém vem e diz, eu estou enxergando algo diferente, é algo inusitado. E é isso que a gente está querendo trazer para vocês. Existem falhas na ciência fundamental da cinesiologia e na ciência fundamental da biomecânica. E essas falhas não estão na ciência em si, mas na interpretação e aplicação dessa ciência no exercício. E é aqui que a gente vai começar, porque nós não somos consumidores de ciência, nós somos profissionais. Nós não somos consumidores do exercício, nós somos aqueles que ensinam o exercício, nós somos profissionais do exercício, nós somos aqueles que temos que dominar tudo sobre o exercício, porque nós não somos consumidores, nós somos produtores da ciência, ok? Toda evolução começa com uma pergunta, inicia com uma pergunta. Então a gente vai questionar a ciência fundamental, a gente vai questionar a anatomia, não tanto. A fisiologia não é o que a gente vai falar aqui. E vocês vão entender nos próximos grupos de estudo por quê. O que a gente vai falar e questionar é a cinesiologia e a biomecânica. E a gente vai também questionar tudo aquilo que a gente sabe até hoje sobre o exercício e vai ser muito bacana todo esse processo. E agora uma pergunta para vocês. Olhem aí a figura, espero que vocês consigam enxergar aí com a câmera. Eu acho que dá. Essas são figuras que eu tirei de livros de cinesiologia. Então a primeira figura eu tirei do Joint Structure and Function, articulação, estrutura e função. E o segundo aqui é de um livro muito usado na reabilitação, na fisioterapia, que se chama Exercício Terapêutico Movimento para a Função, do Hall e Brody. Quero que vocês parem um minutinho e olhem essas imagens. Eu acho que a de cima talvez não consigam enxergar muito bem, mas é aquela imagem onde tem o bonequinho parado e mostra o centro de massa ou centro de gravidade do corpo, aonde indica que o centro de gravidade ou centro de massa está bem próximo do quadril, certo? Essa é uma figura, um desenho clássico que quase todos os livros têm. Mas na aplicação da localização do centro de gravidade e centro de massa no livro agora do exercício terapêutico, olhem que interessante. Vocês conseguem ver o jogo de 7 erros aqui? Alguém consegue encontrar o erro? Eu não sei se eu vou falar o erro agora ou vou falar no final da aula. Mas anotem aí, escrevam aqui no chat se vocês conseguem ver o erro. Vocês estão vendo que aqui... Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Agora, será que vai dar? Vai dar. Ok. Vamos ver. Se vocês verem, eles colocaram o centro de massa, o centro de gravidade dele bem no quadril, puxando para baixo. Opa. Desenhei errado. Puxando para baixo e ia cair provavelmente bem aqui, nessa minha linha não tão reta. E esse segundo aqui, o centro de massa dele está aqui no quadril, quando ele está agachando, o centro de massa dele está caindo aqui atrás, certo? Garanto que todos nós estudamos esse livro, aqueles que estudaram esse livro, e a gente, ok, vamos para o próximo capítulo, ok? Então, se você vê algum erro aqui, escreve no chat. E vamos lá que nós vamos entender o que está acontecendo aqui e qual é o erro da aplicação da localização do centro de massa na marcha e no agachamento.
Então, a evidência, vamos pensar um pouco o que é pesquisa, o que é evidência. E eu fui para o dicionário para tentar entender o que o dicionário nos diz que é evidência. Evidência é o atributo de tudo aquilo que não dá margem à dúvida. Presta atenção, não dá margem à dúvida. Pode também significar aquilo que indica com probabilidade a existência de algo. Então, não dá margem à dúvida ou indica uma alta probabilidade de algo. Isso é evidência. Nossa prática profissional é baseada em evidência, correto? Então, evidência não dá margem à dúvida. Eu acabei de dizer para vocês que nós vamos questionar tudo isso. E nós vamos questionar a partir de um foco que não tem como ter mais dúvida. Olha que interessante. Evidência significa algo que está claro, é evidente, em destaque e que é visível para todos. Todos conseguem enxergar. Então, evidência é algo que todos conseguem enxergar, a olhos nus. A olhos nus. Todo mundo enxergou? Aquele carro é vermelho, o carro é vermelho. O meu copo de café é preto. Todo mundo conseguiu ver que é preto? Tem alguma dúvida que é preto? É preto. Talvez para alguém que tem algum certo problema de visão, talvez não enxergue preto, mas ele é o que está fora do comum, né? Mas é evidência que é preto. Muito bem. Quando a evidência não consegue ser visível a todos, é preciso então levar para o laboratório. Então há também a evidência científica, que é o conjunto de informações utilizadas para confirmar ou negar uma teoria, uma hipótese científica, e ela somente existirá através das pesquisas científicas. Então, se eu não consigo enxergar a olhos nus, se não é evidente para todos, sem precisar ir para o laboratório, eu preciso ir para o laboratório. E aí é onde a gente vai criar ou vai construir a evidência científica. E aí que a gente precisa, então, de muitos equipamentos para poder enxergar aquilo que a olhos nus a gente não consegue enxergar. Ok. Vocês estão vendo o Isaac Newton aí embaixo da árvore? Vocês estão vendo a maçãzinha caindo na cabeça dele? Alguém aqui tem dúvida que se uma maçã cair da árvore, ela vai para baixo e não para cima? Então vamos lá. Eu gosto de fazer essa brincadeira e nas últimas aulas que eu ministrei, as últimas palestras e cursos que eu ministrei, eu usei isso para que a gente comece a entender que existem partes da ciência em que não é necessário ir para o laboratório. Então, depois dessa aula e nos próximos grupos de estudos, se vocês me escreverem onde é que está a pesquisa, eu vou falar, faça conta, porque olhem só, esse é minha caneta, na verdade é meu braço de momento aqui que eu uso, vocês vão ver nas próximas aulas. Se eu jogar ele para cima, ele vai cair para baixo. Se eu jogar ele para cima, ele vai cair para baixo. Se eu jogar ele para cima, ele vai cair para baixo. Existe alguma possibilidade dele não cair para baixo? Talvez se eu conseguir colocar num foguete e passar da atmosfera, talvez. Mas aqui na Terra, no lugar que a gente está, cada vez que eu jogar esse stick aqui para cima, ele vai cair para baixo. Alguém aí do outro lado assistindo ao vivo, tem alguma dúvida ou questiona ou diz precisa levar para o laboratório para ver se isso aqui realmente vai cair para baixo? Que a gravidade está puxando para baixo? Não, né? Sempre que eu jogar ele para cima, ele vai sempre cair para baixo. Certo? Isso se chama física. Isso também é a matemática. São ciências exatas. E como são ciências exatas, não precisa ir para o laboratório. Vai para o laboratório, talvez testar a resistência do material e outros fatores.
Mas existe parte dessa ciência que não precisa ir para o laboratório. E é essa parte da ciência que a gente vai usar como base de todo o nosso estudo. Todo o nosso estudo é baseado na mecânica e não é a biomecânica. E vou explicar por quê. Porque a gente vai reformatar a aplicação da ciência do exercício a partir da mecânica e não necessita de laboratório. A biomecânica é uma ciência extremamente abrangente. É a física aplicada ao corpo humano. De maneira genérica. A biomecânica pode ser a biomecânica do aparelho intestinal do rato. Ou da, sei lá. Porque é uma biomecânica. É a biomecânica do intestino. A física aplicada nesse tecido, nesse órgão. A biomecânica pode ser a biomecânica que a gente utiliza na educação física com plataforma de força para ver o salto do atleta ou o impacto da força do salto do atleta no joelho, ou é muito vasto. A biomecânica da corrida, a biomecânica do basquete, a biomecânica do arremesso, a biomecânica, daí a gente coloca os eletrodos para ver o movimento, a biomecânica do movimento do taco do golfe, do taco do beisebol. O que a gente vai estudar e usar como fundamentação de tudo que a gente vai fazer é a mecânica do exercício, que é, claro, deriva da biomecânica, mas é a mecânica específica para aquele exercício. E envolve muitos fatores que a biomecânica não envolve quando chega à conclusão de pesquisas. Então é diferente. E esse nome que a gente chama de ciência, talvez até uma nova ciência, porque assim como um dia existiu a fisiologia e depois foi feita a fisiologia do exercício, que é como que a fisiologia genérica e geral se comporta diante da aplicação de um exercício. O Tom Purvis, que cunhou essa ciência ou esse nome da mecânica do exercício, assim como a fisiologia do exercício. Por quê? Porque todos os fatores que envolvem esse exercício precisam ser estudados no mesmo momento para se tirar a conclusão para aquele exercício. Ok? Então a gente vai fundamentar todo o nosso estudo na mecânica do exercício. E assim como engenheiros, a mecânica do exercício é previsível e calculável. Mas nós não vamos usar calculadora, então não se assustem. Porque também Tom Purvis desenvolveu um método, uma maneira de ensinar a mecânica específica do exercício de uma maneira simples e extremamente aplicável no nosso dia a dia quando a gente vai tomar a decisão. Então olha que interessante. Quando um engenheiro calcula uma ponte e constrói uma ponte, a Golden Gate aqui em São Francisco, por exemplo, quantas Golden Gates eles construíram e colocaram em cima lá em São Francisco para ver quantas iam ficar em pé depois de 10 anos de carros passando por cima e o vento batendo? 100? Precisaram de 100 indivíduos, 100 pontes, 1000 pontes. Como a gente faz pesquisa científica, às vezes, precisa de 1000 indivíduos para ser uma pesquisa de peso. 3 indivíduos não tanto. Mas o engenheiro, quantas pontes ele constrói? Uma, né? E a ponte normalmente, se for bem calculada, permanece em pé. Mas eles constroem essa ponte levando em consideração todos os componentes que vão influenciar a força e a tolerância dessa ponte contra as forças que vão influenciar essa ponte. Então eles têm que saber qual é a quantidade de força do vento, da água, do peso do carro. Aí eles vão ter que entender qual é a resistência de cada material, olhem que legal, de cada material utilizado na composição do aço, do ferro que eles vão construir, do cimento, do concreto que eles vão construir, para ver se sozinho esse concreto tem tolerância a
todas essas forças que vão ser aplicadas, mas se pegar esse concreto e juntar com esse ferro, essa tolerância continua igual, aumenta, diminui? Não, eu preciso de mais tolerância, então eu tenho que colocar outros componentes para deixar esse... Assim também é o exercício. E assim também somos nós como profissionais. Precisamos entender qual é o material e qual é a tolerância do material que estamos trabalhando. Conhecendo a tolerância desses materiais, eu preciso conhecer das forças que vão ser aplicadas em cada exercício para entender se eu preciso manipular ou as forças externas, o vento, a água, ou se eu consigo transformar esse tecido ou esse corpo mais tolerante. Normalmente eu preciso, isso é uma conversa para as próximas aulas. Mas é isso que a gente vai fazer. A gente tem como, como profissionais, construir exercícios através da mecânica do exercício, sabendo quais são as forças que vão estar influenciando aquela articulação, saber e conhecer qual é a tolerância daquela articulação e saber manipular as forças externas para que essa ponte, essa articulação dure, esteja íntegra a vida inteira. Ok, então já falei tudo, né? A mecânica do exercício, 1990 foi quando o Tom começou a ensinar e ele percebeu a diferença que existia e as falhas da biomecânica e da cinesiologia e começou a escrever todos os manuais da RTS, colocando todos esses pensamentos juntos e unindo a cinésia e a biomecânica, entendendo as falhas, reescrevendo, revisitando todos os conceitos, revisitando todos os exercícios, revisitando todas as aplicações e encontrando as falhas e corrigindo essas falhas. Então, o que é a mecânica do exercício? É o estudo das forças, junto com a mecânica articular, junto com a mecânica muscular, a mecânica da resistência, a mecânica das cadeias, e como que tudo isso junto vai dar um resultado mecânico, não fisiológico. Não é o emagrecimento, não é a hipertrofia, não é isso que a gente vai falar. São os resultados mecânicos das forças articulares, cisalhamento, compressão, e o resultado que a intenção vai ter também no resultado mecânico e também a orquestração, que é como que o cérebro organiza a contração muscular com todo esse cenário acontecendo junto. E é muito bacana. E é sobre isso que a gente vai estudar, tá? Então a gente vai fazer análise do agachamento, vai fazer análise do supino, análise da rotação interna e externa do ombro, por exemplo, dentro da reabilitação. E como que a gente vai fazer essa análise? A gente tem que entender quais são as forças que estão sendo aplicadas, qual é a mecânica da resistência que está sendo aplicada, o que está acontecendo na articulação em cada ponto da amplitude, o que está acontecendo no tecido contrátil em cada ponto da amplitude, que é essa mecânica de cadeia, o que a mecânica da cadeia vai influenciar. Eu já vou falar agora para deixar vocês curiosos, porque vocês vão ver quando a gente vier um dia estudar a mecânica da cadeia, que o agachamento no plano frontal, no plano sagital, não é uma cadeia cinética fechada. Por favor, não me batam e não sumam aqui da frente. Mas realmente pela mecânica a gente vai ver que não é uma cadeia cinética fechada, é uma cadeia cinética aberta de suporte. Mas isso não muda nada. O nome dessa cadeia não muda nada dela ser boa ou ser ruim, de fazer parte de um protocolo ou não. Por quê? Porque o cenário mecânico das forças articulares, da mecânica articular, da mecânica muscular, da mecânica da resistência, quer a gente chame ela de cadeia ou não, continuam sendo as mesmas. E aí, se eu saio desse cenário mecânico e troco por um outro cenário mecânico, aí tudo isso muda, independente do nome da cadeia que eu chamo. Então é isso que a gente vai estar estudando. Então vamos lá. Responderam para mim aqui? O que tem de errado? 7 erros, não são 7 erros, mas quais são os erros dessa interpretação e aplicação de um conceito da cinesiologia e da biomecânica em um exercício ou em um livro do exercício? Vejam bem, se o centro de massa, quando a gente olha, o centro de gravidade, quando a gente olha numa figura,
a gente entende na figura parada, em posição anatômica, que esse centro de massa, centro de gravidade se encontra mais ou menos na altura do quadril. Eu sei que vocês não estão conseguindo me ver aí, porque a câmera está mais alta. E eu pego esse cenário mecânico específico, posição anatômica, e aplico nesse exemplo da marcha, por exemplo, que eu estou avançando à frente. E eu mantenho o centro de massa no mesmo lugar, entendendo que esse centro de massa, esse centro de gravidade é fixo, eu estou cometendo um erro mecânico. Porque esse cenário aqui jamais poderia acontecer. Se o centro de massa de alguém cai fora da base de suporte dele, ele vai cair. Nunca poderia acontecer. Então, essa figura está errada. A aplicação da mecânica de uma maneira errada. E aqui no outro, sentado, que ele está fazendo agachamento, o centro de massa está colocado no quadril, como ele viu na figura aqui em cima do livro. E durante o agachamento, o quadril vai para trás, então o centro de massa vai para trás. Se o centro de massa, o centro de gravidade, como está indicado aqui, cair atrás do tornozelo, como está indicado no livro, esse cara aqui também vai cair. Não consegue se equilibrar. Obrigatoriamente, tudo o que fizermos dentro dos exercícios, no agachamento também, claro, principalmente, mas na marcha, tudo que a gente faz na posição bípede, precisa, ou melhor, exige que o centro de massa seja alongado ou projetado sempre dentro da base de suporte. Se esse centro de massa for projetado para fora da base de suporte, eu não permaneço em pé, eu vou cair. E essa é uma realidade mecânica, não tem como ser alterada e não precisa ir para o laboratório, porque é uma realidade, ok? Então a gente vai reformatar o nosso cérebro sobre o que é exercício. A gente, de certa maneira, como profissionais e como profissão, como cultura e como indústria do exercício, o nosso pensamento, e eu também estudei dessa maneira, gente, tá? O nosso pensamento é que o exercício é algo externo, que o exercício é uma entidade separada. E pensem comigo, quando a gente pensa em agachamento, a gente fala agachamento, daí tem o estudo da biomecânica do agachamento, daí tem participação muscular do agachamento, aí tem o agachamento é o melhor exercício. Isso é interessante, hein? Vocês devem ter escutado aí, né? O Tom sempre fala que tem um aluno dele que fez o master aqui, que está fazendo faculdade de cinesiologia, que aqui kinesiologia é um bacharelado. E na prova estava lá, qual é o melhor exercício? A resposta certa era agachamento. Então, o exercício tem um nome, tem uma regra, é uma entidade externa e possui uma ciência específica para entender essa entidade externa. Vocês concordam comigo que a gente estuda dessa maneira? É o supino, é o agachamento, é o extensor de perna. E na fisioterapia não são os mesmos nomes, mas é a mesma coisa. É o manguito rotador, é a prancha, esqueci o nome em português, the bird, o apoio, o cachorro, como é que chama? Faz 4 apoios, braço para frente, braço para trás, tem um nome. E são nomes diferentes para que a gente crie um nome diferente para que o aluno ou o paciente possa fazer em casa depois. Mas existe um nome. E esse nome dessa entidade possui regras. Regra universal do agachamento. O joelho não pode passar da frente do dedão do pé. Regra universal do agachamento. E a gente repete isso por gerações e gerações e gerações, sem entender por que essa regra existiu, o que está envolvido nessa regra. É realmente verdade essa regra? Aumenta o estresse no joelho como? Sempre? Para todo mundo? Né?
Então é muito legal a gente reformatar o nosso cérebro sobre o que realmente é exercício, porque não é uma entidade externa. Então, esse é um outro parâmetro que a gente tem que entender. Daqui para frente, em todos os grupos de estudos, nossa abordagem vai ser tirar a gente desse lugar de pensar que o exercício é algo externo e trazer a gente para a realidade de que exercício é algo interno. Então, de novo, existe o melhor exercício, que dizem, o mundo às vezes diz que é o agachamento. Daí a pergunta é, mesmo um paraplégico? Mas, Mariane, essa piada quem conta é o Tom, tá? Eu estou copiando a piada dele. Mas para um paraplégico, mas Mariane, isso é óbvio. Ué, não é tão óbvio quando a gente fala que o melhor exercício é o agachamento, a gente está falando que o melhor exercício é o agachamento para todos. Mesmo aqueles que não têm capacidade de utilizar os membros inferiores, né? Então a gente tem que cuidar com isso. Todos devem fazer agachamento e possui uma regra: o joelho não pode passar da frente do pé. Outra coisa sobre a entidade externa do exercício. O exercício trabalha tal músculo. Eu ia contar uma coisa que aconteceu aqui num, num serviço de consultoria online, aonde, eu vou contar, aonde uma amiga minha comprou um serviço de consultoria online de exercícios para conhecer um pouco mais, uma pessoa famosa, e aí eles dão a oportunidade de fazer ajustes nos exercícios durante o processo. E ela começou a fazer um dos exercícios, sentiu um pouco de dor e como ela já tinha feito os nossos cursos, ela escreveu para o expert e falou, mas ele estava fazendo uma remada, era sobre a remada, e ela perguntou, mas eu gostaria de trocar esse pegador por um mais largo, mais aberto, porque está machucando o meu ombro, eu não consigo fazer a amplitude do ombro da maneira que o meu ombro quer se mover, ou normal. E a pessoa respondeu, esse não é um exercício de ombro, é um exercício de costas. E daí me passou na cabeça, falei, nossa, é uma entidade mesmo, é uma remada. E a remada trabalha o quê? Musculatura das costas. E não envolve o ombro. Hã? A articulação do ombro não está dentro. Não é o ombro que está fazendo a flexão e extensão? Uau! Mas ela não tem culpa. Porque foi assim que a gente aprendeu. Existe um exercício, o exercício trabalha alguns músculos. Depois desse tempo de estudo com a gente, você vai realmente entender que o exercício não faz nada. Que é o músculo que trabalha para mover a entidade que você queira chamar de exercício. E não ao contrário. Mas tudo isso faz com que a nossa mente se feche. A gente vive às vezes numa caixa com relação ao que é exercício e está realmente cego, seguindo algo que foi nos passado e nunca foi questionado. Desculpa. E os métodos de exercício, né? Eu vou falar o Pilates, apesar de saber que o Pilates é um pouco diferente, mas tem o Pilates, o CrossFit, a Yoga, o Spinning. Na minha época que eu dava aula de ginástica e eu tinha academia ali no Brasil, na minha época era Body System, era o Spinning, ginástica localizada, são as modas. O Step veio também, foi uma febre, daí passou. Então as modas vêm e vão, e agora a melhor moda, o melhor método, o melhor. Como se todos aqueles que estivessem participando daquele método tivessem só benefício com aquele método. E isso não é realidade. Porque o exercício acontece por dentro, ele não é uma entidade externa. E nem todo exercício faz bem. Então, se a gente pensar, a Organização Mundial da Saúde diz que é necessário se exercitar. E é mesmo, porque existem muitas doenças que o exercício pode influenciar positivamente. E o exercício, quando bem feito, pode trazer muitos benefícios. Mas quando não é bem feito, existem consequências. E a consequência que a longo prazo o exercício traz é que se a aplicação das forças não forem feitas da maneira correta, o desgaste da estrutura, da ponte, acontece mais rápido.
Pense num carro. Quando você compra um carro X, pega um carro no Brasil, não sei se Gol ainda existe muito no Brasil. Eu vou falar o Gol, porque o Gol, um Volkswagen Gol. Você compra o carro com o motor com uma certa potência, eu vou falar aqui o Gol 1000, que é pequena a potência. E ele vem com as rodas, com os pneus, com todo o chassi, com toda a mecânica desse carro. E ele foi construído com uma certa tolerância e uma durabilidade. Cada peça ali colocada tem uma certa durabilidade. Então vamos supor, vai rodar 100 mil quilômetros, ok? E depois de 100 mil quilômetros vai começar a ter problema. Que tipo de problema? Desgaste. Agora, se nesses 100 mil quilômetros você nunca fizer a troca dos pneus ou nunca fizer o balanceamento das rodas, a chance desse desgaste acontecer antes e em lugares específicos é muito maior, correto? Assim também é o nosso corpo. Assim também são nossas articulações. Elas têm uma vida útil, baseada em um certo desgaste, com uma certa aplicação de força. Se o balanceamento dessa articulação, que quem faz são os músculos e os ligamentos, com o tecido contrátil e os ligamentos, não estiver bem ajustado e a gente continuar rodando os 100 mil quilômetros sem o balanceamento ser feito, os desgastes acontecem a longo prazo e vão custar caro numa idade mais avançada. Por isso a importância a gente aprender sobre a mecânica do exercício, em como a gente aplicar as forças nos nossos clientes e pacientes para ter o melhor resultado do tecido contrátil, melhor adaptação do tecido contrátil com o menor custo da articulação. Ok, rapidamente, eu tenho mais 7 minutinhos, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Tá passando aí, muito bem, agora o som, preciso colocar o som. Eu vou colocar o som desse hematroscopia, é uma artroscopia de ombro e eu vou colocar pelo menos um pouquinho, vou ver se vocês conseguem escutar. Vou pôr o microfone bem perto aqui da caixa de som, tá? E a gente já conversa sobre isso. Não tá saindo som. Por quê? Vamos ver se o som vai sair aqui. Só um minutinho, pessoal. Mas se não tiver som e tiver legenda, vocês ficam felizes? Então vamos com a legenda, porque tem legenda. Vamos ver se vocês conseguem ler. Vou ficar aqui pertinho. A lot of redundancy in this cartilage that's sort of being frayed here. Now this is your humeral head to the left. The glenoid or the socket is down here below. One thing I want to show you here is you've got quite a bit of arthritis in this shoulder. A normal shoulder should be nice and smooth and pristine, sort of like this small area right here. And you can see down here the glenoid is very rough, very cobblestoney down in here. You can see the yellowish degeneration on the glenoid, how rough it is, and then look on the humeral head. See here as I rotate the humeral head, you've got a huge, huge area of arthritis there. As I spin your arm around, see it's down to bone right there. And Jerry, this is a bad Olha que interessante. Olha a quantidade de artrose no bone on your humeral head. This doesn't even have anything to do with your rotator cuff. E ele foi no médico para tratar o manguito rotador. For many, many years from your weightlifting and your training. So regrettably, we can't do a thing about that. That's just raw bone rubbing on the glenoid. You can see as I rub it back and forth, we can't resurface that at all. Now you do have a lot of debris in this shoulder that we're going to clean up. I'm going to polish. Acho que foi suficiente a ideia que eu queria passar para vocês. Deixa eu colocar aqui o microfone. Ok. Então, só para vocês terem um pouco do background dessa história, esse era um homem de 42 anos que
fazia exercício normalmente na academia supino, que todo mundo faz, nada de muito exagero, e começou a sentir dor no ombro e viram que existia uma lesão do manguito rotador e ele foi para fazer a cirurgia do manguito rotador. Quando o ortopedista entrou com a artroscopia, que ele viu a quantidade de artrose que tinha no ombro. E ele disse naquele vídeo ali que aquela artrose era devido ao desgaste causado pelo exercício que ele estava fazendo durante a vida inteira dele. E que o médico não tinha o que fazer com relação à artrose, que ele ia arrumar, ia corrigir o manguito rotador, mas que a artrose ele não tinha o que fazer e que ele provavelmente ia ter dor por causa daquilo o resto da vida. É claro que hoje em dia existe já a artroplastia de ombro, mas a artroplastia de ombro não pode ser o resultado ou a consequência do exercício que a gente foi fazer para a saúde, né? Porque a saúde tem que ser considerada tanto a cardiovascular como a neuromuscular e a ortopédica. Não é verdade? Então, eu gosto muito desse vídeo porque mostra na realidade mesmo que o exercício, porque aplicamos força na estrutura, pode causar isso. Não significa que vai. E a gente não pode ter medo também de praticar o exercício ou de ensinar o exercício. O que a gente precisa nós precisamos ser ótimos engenheiros. Engenheiros do quê? Das forças aplicadas nessa estrutura. Ótimos em conhecer a tolerância dessa estrutura e a combinação dos componentes que faz essa estrutura. E ótimos em manipular essas forças externas do vento, da água, da resistência que vamos aplicar no exercício, para que esse cenário mecânico que eu vou criar, chamado exercício, traga para essa pessoa, esse meu cliente, esse meu paciente, não a população colocada na pesquisa, mas para esse, o melhor benefício do tecido contrátil e cardiovascular com o menor custo articular. Isso muda completamente a sua profissão, o seu valor da profissão, o seu valor profissional, pessoal, o valor que é percebido pelos seus clientes e pacientes sobre você, o valor que você vai ter com outras profissões como médicos e como fisioterapeutas. Isso muda tudo na sua prática profissional. Então, o que é exercício? Só para encerrar, tenho mais 1 minuto. O exercício, então, não é uma entidade externa, o exercício acontece por dentro. E os componentes do exercício são movimento, e o movimento tem um componente dentro dele que chama-se guia, a posição, que é a posição estática, e um componente dentro dela que se chama restrição, a resistência, e essa resistência tem um componente que se chama suporte, somado tudo isso a intenção. Essa parte de cima, movimento, guia, posição, resistência, posição, restrição, resistência, suporte e intenção, são os componentes mecânicos do exercício. É como que você vai construir um exercício. E a parte de baixo é como você vai, então, executar esse exercício. São as séries, as repetições, que é o esforço, o tempo e a frequência. Essa equação do exercício tem sido desenvolvida por muitos anos. Desde 2004, o Tom começou a colocar os componentes, como a gente ensina a mecânica, e a gente queria passar realmente essa ideia de ser algo mais exato, uma equação seria perfeita. E ele começou a colocar todos os componentes dessa equação que vão determinar o resultado do exercício. Então, tem trademark essa equação. Se vocês forem utilizar ela, a ética profissional e da ciência diz que sempre utilize o autor junto e dê referência ao autor. E o autor é Purvis. Essa é a última versão dela. Já teve várias versões para chegar nessa última. E foi em 2019 que
que o Tom chegou nessa última versão da equação. Ok, é por isso não. Acabamos por aqui hoje e espero ter contribuído para que a gente coloque já o começo dessa estrada, coloque o concreto, coloque o pavement e comece a criar uma base para a gente conseguir conversar daqui para frente nos próximos grupos de estudo sobre como analisar exercício, como criar exercício, como melhorar a nossa capacidade profissional de intervenção através do exercício, tanto na fisioterapia como na educação física. E tudo que a gente vai falar daqui para frente vai ser baseado. Inclusive, todos que vão conversar com a gente aqui vão estar falando com essa visão, com a visão de que o exercício é algo interno e não externo, que o exercício é composto por movimento guia, posição, restrição, resistência, suporte e intenção. Pessoal, se vocês quiserem depois assistir a gravação dessa aula, desse grupo de estudo, vocês precisam entrar então no canal do Telegram, porque eu vou baixar esse vídeo e vou subir lá para o pessoal que está no canal poder assistir. Eu vou deixar uma semana, se o Telegram permitir, dependendo do tamanho dos vídeos, mas pelo menos 2 dias vocês vão ter para assistir essa gravação. E amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente. Eu quero encerrar hoje com uma oração. E quero pedir que Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias, proteja vocês, proteja a família de vocês contra qualquer mal que esteja lá fora. Lembrem, peguem a Bíblia de vocês e abram no Salmo 91, onde diz que a gente habita debaixo das asas do Altíssimo. E para estar debaixo das asas de Deus, a gente precisa estar muito próximo dele. E que debaixo das asas dele nenhum mal chega perto de nós. Tenha fé em Deus, coragem e força nesse momento. E alegria para estar fazendo hoje o que a gente tem hoje para fazer, que é ficar em casa e amar nossas famílias. Até amanhã!